Caros ouvintes dessa querida rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos iniciando mais um programa Hora da Família, o que é sempre um motivo de muita alegria, com momentos de bastante estudo e aprendizado para nós. Eu sou Kênia Maria, parceira antiga da rádio e também apresentadora do Santo do Dia, que é transmitido por essa emissora pontualmente às 7 horas da manhã. Sigo acompanhada da minha querida amiga, parceira dessa rádio também, sempre tão dedicada e compromissada em trazer o melhor para vocês. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Kênia? Gostaria de cumprimentar todos que estão nos escutando nesse momento e dizer que mais uma vez é uma satisfação enorme estar aqui com você dividindo mais um programa. Sejam todos bem-vindos. E o nosso carinhoso abraço para todos vocês que nos ouvem aqui em Guanhães, sede da nossa Diocese de São Miguel, em nossa zona rural, em todas as cidades de nossa diocese, as cidades mineiras do Brasil e até do exterior. É muito prazeroso para nós a certeza de estarmos sintonizados com vocês. Desejamos muito fazer com que o nosso programa seja diferenciado e possa agradar a todos. E para isso, estamos trazendo como tema para hoje: Mulher da montanha, mulher da planície. Esse é o meu filho amado. Ouvi-o. Marcos, capítulo 9, versículo 7. Vamos comemorar, em especial, o que a data do dia de hoje está nos trazendo: o Dia Internacional da Mulher. Para isso, cito aqui uma bela frase de autoria de Alfonso de Lamartine. É no coração que Deus colocou o talento inventivo das mulheres, porque as obras desse talento são obras de amor. A mulher não se compreende com a razão, mas com o coração. Ao buscar desvendar este mistério do feminino, devemos olhar para a natureza, pois dela vem a sua força. Na mulher, sua capacidade de gerar imprime uma força capaz de vencer a dor e os obstáculos, se algo se interpõe com sua cria. Nesse mistério que ultrapassa nossa compreensão, só podemos nos calar e agradecermos ao Criador que nos deu esse presente tão grandioso. Obrigada, Senhor, por sermos mulheres e por todas as mulheres guerreiras que o Senhor criou. Falando um pouco para a mulher atual. O nosso querido e popular Padre Zezinho tem uma frase muito atenciosa que exprime o desejo da mulher atual e que eu desejo partilhar com vocês aqui agora. A mulher moderna tem algo a dizer ao mundo e quer o direito de participar das mudanças que ela sente necessárias. Isso explica bem essa fala de Chico Alencar, da editora Vozes. As mulheres já são mais da metade da população do mundo e vão ocupando funções antes reservadas aos homens nos governos, nas igrejas e em todas as instituições. O Brasil tem pesada tradição patriarcal. Até a primeira metade do século passado, se dizia que a mulher deve aprender a escrever apenas o suficiente para copiar uma receita de bolo. Foi só com muita luta que as brasileiras conquistaram, na Constituição de 1934, o direito de voto. E, ao longo do tempo,
o de não serem tratadas como objetos de cama e mesa. Já há leis e delegacias que tratam especificamente das violências sofridas pelas mulheres, para que sua dignidade seja garantida em palavras e, sobretudo, em ação do poder público. Ouvinte querido, falar da mulher hoje para a mulher, prestar a elas uma homenagem, é o assunto em pauta do nosso tema, é o assunto principal. Porém, também desejamos fazer uma lembrança, uma memória, mesmo que póstuma, do nosso querido Dom Antônio Filipe, nosso primeiro bispo de nossa Diocese de Guanhães. Que ele jamais fique esquecido pelo tempo. Fez por merecer todo o nosso carinho, toda a nossa consideração. Sua trajetória de humildade, caridade e piedade deve nos levar a sempre lembrar dele com aquele que brilhou e abrilhantou, abrindo a nossa diocese com chave de ouro. Falando também de diocese, importante demais que tenhamos tempo para fazer lembrança das bodas de nossa Diocese de São Miguel. 40 anos de história vivida no meio de nós, que será celebrada com muito ardor, com muito carinho e com muita festa no dia 1º de maio. Ela que teve o início aí, como eu disse, com Dom Antônio Filipe e sucessivamente chegou aos dias de hoje, sendo dirigida, pastoreada pelo nosso querido bispo, senhor Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, que muito tem feito pela nossa diocese. Teremos tempo para isso, se Deus quiser. Nosso programa hoje promete. Fique aí sintonizado conosco. E já desejando ofertar a nossa primeira música, trouxemos hoje com carinho especial para ofertar a vocês, porque ela diz muito a respeito do assunto que direi agora. Ao dar início à nossa campanha da fraternidade, ao iniciar também a Quaresma, nos foi apresentado por nosso bispo, senhor Dom Otacílio, e pelos nossos padres, Hermes e Anderson, o banner da campanha da fraternidade. Essa campanha pegou profundo, trazendo um apelo muito urgente ao nosso coração. Resgatar a nossa humanidade, a nossa caridade, nosso senso de amar ao próximo, como nosso grande mestre Jesus nos ensinou. Fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. João 1, versículo 14. A figura estampada tem a intenção de apelar profundo aos nossos corações, clamando pela nossa humanidade, pela nossa sensibilidade, pela nossa misericórdia, que são características que herdamos de Deus e que nos diferem de todos os outros seres da Terra. Um banco, um anônimo sem rosto, sem dignidade, coberto por um manto, com o rosto tampado, à espera de um anjo que possa tocá-lo, refazer e restaurar toda a sua dignidade. À espera de cada um de nós, com o coração misericordioso e compassivo. Ouçamos com atenção a mensagem dessa música do Padre Fábio de Melo, Vida. Ouvintes queridos dessa nossa querida rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos retornando do primeiro intervalo, seguindo com o nosso programa Hora da Família. Hoje, de uma maneira especial,
dedicando-nos à comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Por isso, o nosso tema é Mulher da Montanha, Mulher da Planície. Este é o meu filho amado. Ouvi-o. Marcos 9, versículo 7. Pelas mulheres, louvamos-te e agradecemos-te, ó Deus, pela vida de nossas mulheres, de todas elas, que estão presentes em nosso cotidiano e em nossa caminhada de fé. Com inteligência, força e amorosidade, elas nos recordam a nossa exigente vocação, a de sermos cada dia mais pessoas amorosas e fortes, criativas, comunicativas, sensíveis e acolhedoras, geradoras da vida e da esperança. Pedimos-te, ó Pai, pelas mulheres que ainda padecem tantas violências e discriminações. Perdoa-nos e liberta-nos de toda indiferença e todo criminoso descaso em relação aos seus sofrimentos. Que o nosso carinho por elas possa ir além das meras palavras e converta-se em ações concretas de valorização e cuidado. Valendo-nos dessa bela mensagem, oração, de um padre paulista que se chama Marcos Ramalho, escutemos com atenção ao que a Marina preparou com tanto carinho para nós. Bom, então vamos, falar um pouquinho sobre a mulher. Então a gente pode questionar como que seria o mundo sem as mulheres. Seja qual for a resposta da nossa imaginação, é fácil perceber que elas têm um papel insubstituível. E para cumpri-lo, porém, é necessário entender como que Deus as pensou, para a gente poder ir além de idealismos. Então, será que o mundo seria completo sem a mulher? Ou melhor, por que que o mundo é muito melhor porque a mulher existe? E aqui que vem o grande problema. Estão querendo um mundo sem mulher. No ano passado, ocorreu o assassinato de um ativista político americano que se chamava Charlie Kirk. E em um dos debates dele, ele mostra que ele ia nas universidades, ele montava uma tenda e colocava cartazes dizendo assim: prove que eu estou errado. E as pessoas iam lá para assistir o debate dele, e em um dos debates ele questiona para uma moça, então ele pergunta para ela o que é uma mulher. E aí essa moça não sabe responder. E aí ela diz assim: a mulher é alguém que se comporta como mulher, é uma pessoa que acha que é mulher. E aí ele diz: não, isso não é definição. Defina mulher sem usar a palavra mulher. Nós não podemos usar uma palavra para definir a própria palavra. Me diga o que é uma mulher. E hoje a gente vê que está politicamente incorreto nós dizermos o que é uma mulher. Tornou-se problemático a gente definir o que é uma mulher. Portanto, é importante a gente ver e reconhecer qual que é o projeto de Deus para a mulher. Por que o mundo sem a mulher seria incompleto? Bom, existe uma freira americana, ela ainda está viva, que se chama Prudence Ellen. Ela é filósofa, tem mais ou menos uns 88 anos, e ela dedicou a sua vida acadêmica inteira. Primeiro ela se formou em matemática, e depois de se formar em matemática, ela estudou filosofia, dedicando sua vida a respeito dessa realidade da mulher. E ela produziu uma obra de 4 volumes chamado O Conceito de Mulher. Então vejamos só, 4 volumes para definir, a palavra mulher. Por quê? Porque ela traça todo o caminho histórico de como que a humanidade teve que procurar. Porque, é claro, quando nós perguntamos o que é uma mulher, para as pessoas é uma obviedade. Ou você acha que não existe mulher, que a mulher tem um papel social,
Ou então você é uma das pessoas que seguem o senso comum e diz assim, todo mundo sabe o que é uma mulher, não precisa definir o que é uma mulher. Mas a irmã Prudence Ellen, ela diz assim, não é bem assim. Para a filosofia, nada é óbvio. Então, o que é uma mulher? Nós precisamos descobrir por que se o mundo sem a mulher seria incompleto. O que é isso que nós estamos perigosamente sofrendo quando nós vemos que o mundo parece que não valoriza mais o conceito de mulher? O que é uma mulher de verdade? O que nós estamos perdendo quando nós perdemos as mulheres de verdade? Que grande miséria seria, para a humanidade não termos verdadeiras mulheres, mulheres de verdade como a dos livros, dos provérbios. Mulher forte, quem a encontrará? Portanto, primeiramente, nós temos que saber que nós precisamos da ajuda, não somente da filosofia, mas também da própria revelação divina. Por quê? Porque é pela revelação divina que a gente vê a grandeza da mulher, a complementariedade que existe entre o homem e a mulher. Deus tem o seu projeto criador, E Deus, quando criou as coisas, ele foi criando, como a gente vê lá no livro do Gênesis, aquela semana simbólica de 7 dias. Deus, no ápice da criação, no momento mais importante da criação, ele diz, façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, vamos prestar atenção aqui, façamos um ser humano, ou seja, façamos um homem, no sentido ser humano. E logo depois diz, e Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no final da criação, como tudo que ele criava, Deus olhava para aquela criação e via que ela era boa. Então, o ser humano como ápice da criação, esse papel de complementariedade entre homem e mulher, é visto desde esse início, desde lá de Gênesis. Deus fez homem e mulher. No capítulo 2 do livro diz assim, não é bom que o homem esteja só. Isso significa que não é possível viver sem mulher. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Um eremita, que é um monge que vive sozinho, ele não tem comunidade. Um eremita lá na montanha ou no deserto, até o eremita não vive sem mulher. Primeiramente pelo óbvio, ele nasceu de uma mulher o gerou, o alimentou, cuidou dele até o seu crescimento. Mas se nós achamos que um eremita pode viver sem mulher, nos diga como que alguém pode viver sem a Virgem Maria. Como que nós iremos chegar no céu? Sem a Virgem Maria é impossível, ela é nossa ponte que nos leva até o céu. Como que nós podemos também viver sem as santas? Como que a igreja vai existir sem as mulheres? Então nós temos que entender esse papel de complementariedade entre o homem e a mulher, ele é muito importante. Muito se diz, são vários gêneros, são gêneros diferentes. E a gente tem que prestar atenção que a palavra gênero significa gerar. E a única coisa que gera é o gênero masculino quando junta com o gênero feminino. Só vai gerar desse jeito. Então, essa complementariedade entre os dois. Essa é a criação de Deus, essa é a maravilha de Deus. Nós assistimos no ano passado a canonização de 2 homens, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Nenhum dos dois se casaram. Pier Giorgio porque não tinha tempo e Carlo Acutis talvez até fosse padre, Uma época da vida dele ele questionou para a mãe dele se ele deveria ser padre. E a mãe dele, muito sábia, respondeu, olha meu filho, Deus vai revelar para você, não tenha pressa. Mas Carlo Acutis morreu dizendo que a Virgem Maria foi a única mulher da vida dele. Portanto, não foi um homem sem mulher. O Pier Giorgio Frassati, que via sua vocação para o matrimônio, ele sentiu um enamoramento por uma moça
E em respeito aos pais, ele não iniciou o namoro, porque seus pais eram contra. Mas provavelmente, se ele continuasse vivo, ele ia levar à frente o seu projeto. Então veja, é importante nós enxergarmos como que uma mulher pode trazer e traz de fato uma complementariedade ao homem. Porque o mundo sem a mulher seria um mundo manco, um mundo incompleto. E um mundo manco e incompleto não é um mundo desejado por Deus. Então a gente viu até aqui, né, toda a criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e essa complementariedade. E aí, quando a gente chega no terceiro capítulo de Gênesis, o que acontece? Vem o pecado original. E o que nós vemos? A guerra dos sexos. Então, Adão, onde estás? Adão diz assim: a mulher que tu me deste, ou seja, Adão foi feito para proteger. Olha o pecado original, Adão foi feito para proteger a mulher. Com o pecado, a primeira coisa que ele faz, ele coloca toda a culpa em Eva. Quando Deus questiona, né, Adão, onde estás? Então, precisamos enxergar aquilo que é o projeto de Deus para o homem e para a mulher. Existe o fato que há uma distorção em nós quando nós falamos de homem e de mulher. Nós olhamos para o ser do homem e nós olhamos para o ser da mulher. Existe algo ali que não está certo, que não encaixa. Por quê? Porque nós temos uma tendência de olhar manchados pelo pecado original. E essa visão distorcida acompanhou a humanidade durante muito tempo. E as pessoas que não enxergam que existe um pecado original acreditam que isso seja a tradição do homem macho e a mulher submissa. Nós aqui não estamos dizendo que essa é a visão tradicional católica, só estamos dizendo aqui que esse fenômeno existe. De um lado, o machismo, homens que alimentam uma caricatura de masculinidade agressiva, e de outro lado, o feminismo, que qualquer sinal de masculinidade é masculinidade tóxica. É um mundo onde nós estamos verdadeiramente diante de duas distorções extremas, e essa distorção extrema é consequência do pecado original. A serpente colocou o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, não Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vamos dar a ele um auxílio que ele corresponda. E isso hoje virou uma luta de poder. Os homens, principalmente nos últimos 300 anos após a Revolução Industrial, os homens se afastaram da família e com o poder econômico subjugam a família. Claro que existem muitas exceções, mas houve uma transformação socioetária, uma transformação concreta, em que os homens começaram a se comportar e a se compreender longe da família. Porque o pai passa o tempo todo trabalhando fora de casa e o homem passa a se compreender sem a família. E aqui tem um problema do homem. Na biologia própria da mulher, quando a mulher segue os seus hormônios, o jeito de ser do seu cérebro feminino funcionar, nós vemos claramente que quando nasce uma criança, a mulher se conecta com a criança imediatamente. Elas naturalmente vinculam com os filhos. Então existe uma tendência natural da mulher para formar a família. Mas o homem, se a gente for olhar, é necessário que para que ele forme uma família, precise de um esforço. Ele precisa se conectar com o filho. Se ele não der um passo para adotar aquela criança, adotá-la verdadeiramente, ele não vai conectar com a criança. Então nós temos a revolução industrial que tira o homem de casa, aquilo que o cristianismo havia construído anteriormente,
que é a presença do homem em casa, o líder espiritual, aquele que cuida da salvação, dando a vida como Cristo deu a vida pela igreja. Assim também o homem deve derramar o seu sangue pela sua família. E as consequências são trágicas da falta da mulher moderadora que conecta o homem com a sua família. Então aqui nós vemos como que a mulher tem um papel na família e na sociedade que é imprescindível, que é insubstituível. E isso precisa ser resgatado. Como que o mundo fica incompleto, fica doente, porque não há verdadeiras mulheres. A mulher com a sua genialidade, nós temos que ver a grandeza da mulher naquilo que Deus quis, no seu papel próprio, na sua dignidade de mulher. Então, tudo isso são coisas que parecem óbvias, né? Mas precisam ser ditas e compreendidas, porque a mulher não é só uma coisa com que você nasce, mas também é algo naquilo com que ela se transforma. Os radicais acham que é ou uma coisa ou outra. Mulher já nasce mulher, não tem como mudar, é aquilo e pronto. E as feministas radicais vão dizer que mulher não nasce feita. Mulher você se torna. A mulher é aquilo que ela quiser ser. Então, aqui é nenhum dos dois. Se nós formos analisar a mulher fisiologicamente como ela é um dado da biologia inato, ela já nasce mulher, mas ao mesmo tempo algo a ser espiritualmente, culturalmente a ser construído, porque ela precisa se desenvolver. É como a rosa, né? A rosa em botão já é uma rosa, mas ela precisa desabrochar. E a mulher precisa saber o que é e o que precisa ser, a sua vocação, a sua missão. Então foi dito anteriormente que o nosso olhar está manchado pelo pecado original e nós precisamos de um colírio, precisamos de algo que limpe o nosso olhar. E Deus, com toda a sua bondade, usou a revelação para trazer de volta a grande dignidade da mulher. Historicamente, o que era a mulher antes do cristianismo? Era uma pessoa que vivia numa posição não somente subalterna, mas desvalorizada e desprestigiada. Até que o cristianismo acontece e os cristãos veem a força das mulheres mártires. Ou seja, quando Jesus sobe aos céus e de lá manda o Espírito Santo, a graça de Deus no homem e na mulher, realiza o prodígio de, pela santidade, levar o homem e a mulher para o projeto originário de Deus, corrigindo as distorções do pecado original, mas não somente corrigindo, elevando, fazendo os homens e as mulheres viverem divinamente. Ou seja, antes de elaborar uma doutrina sobre a dignidade da mulher, a igreja já tinha visto essa dignidade. Não somente em Maria Santíssima, mas um fato histórico é que a igreja não tinha como criar uma ideologia contrária à mulher machista e antifeminista, porque Deus estava ali, mostrando à igreja a grandeza de que ele estava fazendo em mulheres. Os primeiros séculos do cristianismo são os séculos do martírio. E a gente, nós vemos meninas, virgens, débeis, frágeis, se comportando como heróis extraordinários. Mulheres com comportamentos divinos, com uma fortaleza onde na fragilidade se fazendo fortes. É na fraqueza que eu me faço forte. Então era a graça de Deus operando nessas mulheres. Então nós podemos ver que Deus, pela sua redenção, pela morte de Cristo na cruz e pelo envio do Espírito Santo, não somente cura a mulher das distorções do pecado original que fizeram dela oprimida e vítima dos homens, podemos dizer assim, mas Deus a eleva e mostra como que ela é capaz de prodígios divinos. E não somente isso, a mulher enquanto tal começa a trazer dentro da igreja o seu aporte, a sua contribuição feminina. Olhem para a história da Igreja Católica.
Nós tivemos grandes santos, mas estatisticamente as grandes santas são mais numerosas. Se a finalidade aqui nesse mundo é a nossa configuração a Cristo, como não dizer que a configuração a Cristo foi alcançada por centenas de milhares de mulheres? É importante a gente dizer esse fato histórico porque muitas vezes nós mulheres arrebatadas por uma ideologia feminista vamos para um extremo ou esmagadas por uma visão machista distorcida, não enxergamos o nosso verdadeiro valor. Então aqui está a contribuição da Igreja Católica. A mulher, ela tem verdadeiramente algo para complementar o papel do homem. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho dessa complementariedade, que é uma das vocações universais da mulher. Nossa, que bacana, Marina, que bacana mesmo desse texto que você preparou. Bem que eu falei lá no início, né? Que requer muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho, para que a gente possa estar aqui no dia de hoje, falando com os nossos ouvintes. Mas quanta novidade que você trouxe hoje. Vamos até pedir mais um intervalo, para que a gente tenha aí um tempinho de pensar um pouco em tudo que você nos falou. E estamos retornando com o nosso programa Hora da Família, seguindo aqui com o nosso encontro marcado com você, caro ouvinte. Hoje, em especial, prestando nossa homenagem às mulheres, filhas amadas de Deus, que trazem em sua essência uma missão muito linda para cumprir com ele. Hoje estamos com o tema, então, Mulher da Montanha, Mulher da Planície. Este é o meu filho amado, ouvi-o. Marcos 9, versículo 7. E gostaríamos agora de compartilhar com vocês essa mensagem de um frei que se chama Vitório Mazuco. Ele escreve: no Gênesis há uma convocação sagrada. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Encontramos isso em Gênesis 2, versículo 18. Não podemos entender auxiliar apenas como complemento, porém, essencialmente igual. Para haver o ser humano total, é preciso a identidade feminina. No retrato bíblico de Gênesis 2, de 4 a 25, lemos: Deus criou o ser humano como homem e mulher. Deu-lhes a mesma dignidade, uma tarefa a cumprir, o destino humano e sobrenatural a atingir, mas com funções diferentes e identidades únicas. A vida vem da fonte sagrada. A mulher está mais próxima da fonte da vida, capaz de gerar, fecundar, ter no secreto tesouro da sua identidade o nasciturno que se prepara para vir à luz. Parir é servir divinamente a vida. Antes do nosso intervalo, ouvimos a Marina falando justamente sobre este assunto, que ela ficou de concluir para nós. Escutamos agora o que ela tem para concluir. Então, nós falamos agora há pouco, sobre a criação, homem e mulher, e a importância da complementariedade da mulher na vida do homem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a essência da mulher. E para falar da essência da mulher, nós vamos mergulhar no pensamento de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein. Trata-se de uma filósofa alemã de origem judaica, que em um momento da sua vida ela se declarou ateia, apesar da religiosidade da sua mãe. Ela estudou filosofia e mais tarde Edith se converteu à fé católica, graças à leitura do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, a autobiografia de Santa Teresa. Ela passou uma madrugada inteira lendo esse livro e, fechando o livro, ela exclamou:
aqui está a verdade. Então ela se converteu. Recebeu o batismo no ano seguinte e, uma vez católica, sentiu-se chamada ao Carmelo. Porém, seu diretor do Carmelo, ele via um grande potencial intelectual nela. Ele disse que antes dela se tornar carmelita, ela precisava primeiro fazer um apostolado como intelectual católica no meio acadêmico. Então ela se tornou conferencista sobre a realidade católica a respeito da mulher. Somente depois, então, é que ela foi se tornar carmelita. E em suas conferências, Edith Stein, como filósofa, só depois que ela se tornou carmelita que ela foi se chamar Teresa Benedita da Cruz, ela explica que Deus tem um projeto para a mulher na sua natureza peculiar, sanada e elevada pela graça. Isso não quer dizer que haja um molde inflexível, não. Porque existe um projeto de Deus na feminilidade, tendo em vista que cada mulher é uma mulher diferente. Existe a individualidade. Então, existe a mulher que sente o chamado para ser religiosa. Não é a mesma coisa que uma mulher que é casada e tem filhos. Uma mulher que tem uma vida profissional. Não é a mesma coisa de uma mulher que decidiu por ficar em casa e ter a sua vida colaborando com um projeto familiar somente em casa. Então, são circunstâncias diferentes. E aí nós vamos perceber o que é o peculiar, o próprio para você, o sonho de Deus para cada uma de nós. Então, quando nós falamos de mulher, o que é uma mulher? É importante nos lembrarmos que Deus tem um projeto para cada uma mulher. E mesmo tendo esse projeto, a feminilidade, aquilo que é o próprio de cada uma, tem uma essência. E Deus vai manifestando aos poucos aquilo que Ele sonhou. Nós vamos descobrindo aos poucos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então aqui a gente fala do discernimento vocacional, né? Existe também a vocação natural da mulher, a vocação feminina que está presente em todas as mulheres. Primeiro, a de ser companheira do homem, que é o que a gente falou anteriormente sobre a complementariedade, seja ele o seu marido ou não. E segundo, o de ser mãe. É uma vocação de todas as mulheres, incluídas as que não são mães biológicas. Então, mesmo que você seja chamada, por exemplo, ao celibato, à vida consagrada, a mulher tem algo a ver com o homem. Porque é o que a gente está sempre repetindo, né? É um complemento. O projeto de Deus para a igreja só de homens seria, como a gente disse anteriormente, seria um projeto manco. Então, um exemplo... Santa Teresinha do Menino Jesus, que basicamente o único contato que ela teve mais próximo de homem foi o pai dela. Depois ela entrou, para o Carmelo, teve contato com os confessores, ela tentou ter um diretor espiritual. No final da vida, a Madre Superiora deu a ela 2 irmãos espirituais para os quais ela escrevia. Então é evidente que nós podemos ver em Santa Teresinha uma feminilidade que, por pouco contato que ela tivesse com homens, ela complementa. Hoje, quantos padres lendo os escritos de Santa Teresinha se sentem complementados por um aporte feminino e que fazem bem para esses padres. Então, portanto, de alguma forma, a mulher tem uma complementariedade com o homem. Isso faz parte. Essa complementariedade, ela é necessária. Então, a feminilidade da mulher, ela tem a complementariedade com o homem. E o homem com a mulher. É uma coisa recíproca. Existe outra coisa também, que toda mulher tem a vocação para ser mãe. Toda mulher madura é mãe, todo homem maduro é pai. Um padre, ele tem uma paternidade no seu coração. Pai é um homem para os outros e mãe é uma mulher para os outros. Nós todos somos para os outros.
E muitas vezes o mundo moderno não aceita, né, a paternidade e a maternidade, porque a gente está vivendo um mundo narcisista, onde somente olhamos para nós mesmos. E nós precisamos encontrar essa identidade profunda de que nós somos para os outros. Então, essa vocação natural, isso que é da própria natureza, a mulher complemento do homem e a mulher mãe, isso não é discernido. Essa vocação, ela é. E Edith Stein nos recorda que essa vocação, ela não é estática. E a verdadeira feminilidade, ela deve ser cultivada e aperfeiçoada pela graça de Deus. Então, a graça supõe a natureza é essa, de complemento e de mãe. Então, Deus vai fecundar com a graça dele para fazer algo a mais, como ele fez em Nossa Senhora. Então, Maria, que é a nova Eva, ela é o modelo de toda mulher, assim como Jesus é o modelo de todo homem. Porque na sua feminilidade, ela vive a sua entrega total a Deus. Então, se a mulher foi criada como companheira do homem e mãe dos viventes, ela possui por natureza esse chamado, esse papel de esposa e de mãe. E é importante aqui pararmos para pensar numa coisa chamada instituição. Esposa e mãe nos remete a uma instituição chamada família. Então, seja a pequena família, seja a grande família que é a igreja, ou a sociedade, ou outras instituições. As instituições, elas são sempre um pouco calcadas nessa realidade. Então, essa é a maravilha. Em todo lugar que a mulher for, de alguma forma, ela vai ser sempre esse complemento. Vou dar aqui outro exemplo, estou dando vários exemplos, né? Mas é só para ficar fácil para a gente entender. Numa reunião paroquial, ali sempre tem alguma mulher. Então, os homens, eles analisam as coisas sempre de forma muito técnica e abstrata. Dá para notar que quando uma mulher intervém em uma reunião, ela coloca ali um tempero, que é a preocupação, às vezes, com a pessoa. A mulher, ela é avessa a todo tipo de abstração. Então, ela se preocupa ali com a pessoa por inteiro. O homem tem uma tendência de abstrair, a mulher intervém e coloca ali um tempero diferente. Por isso que ela é o complemento. Por mais que na instituição da família o homem seja a cabeça, isso não quer dizer que a mulher seja passiva e não faça nada. Não. A mulher, ela lidera a família na sensibilidade, ela é um radar, ela vê problemas onde o homem não vê. Aí ela apresenta esse problema a ele e ele vai ajudar a decidir como que vai ser a solução. Aí ele lidera na hora de resolver as coisas, mas na hora de captar, ele é totalmente cego para certas coisas, ele não enxerga. Portanto, esse aspecto natural da mulher, ele serve naquilo que é o plano de Deus, o projeto de Deus para a mulher, onde a graça vai operar e fazer essas coisas. A mulher, ela é detalhista, ela narra detalhes dos acontecimentos. O homem já é objetivo e abstrato, ele não conta detalhes. Santa Catarina de Labouré, ela descreve na aparição de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Ela lembra do frufru da saia de seda. Então, eu vi o frufru da saia de seda. Um homem nunca ia lembrar de uma coisa dessas. Então, ela tinha um véu, mas debaixo do véu tinha uma pequena renda que aparecia assim, assim, assado. Então, essas coisas, elas fazem parte e existe uma complementariedade. Por quê? Porque a tendência da mulher é se perder no detalhe. E a tendência do homem é perder na abstração geral. As duas coisas são importantes. As duas memórias são importantes. As duas coisas se complementam. Então, daí a importância da complementariedade da mulher, onde na sua feminilidade ela vai buscando a sua essência para alcançar aquilo que Deus criou para que ela seja. Muito bem, Marina, como eu falei no outro intervalo, maravilhosamente bem.
como tudo que você faz, com muito zelo, capricho, atenção, com muita prioridade, que você faz suas pesquisas e traz para nós essa novidade toda. Vamos agora, então, partir para mais um intervalo para a gente justamente assimilar, ter tempo de assimilar com uma boa música tudo que a gente ouviu você falar. Inspirar amor é a incessante aspiração das mulheres. Essa é uma frase de Eli Boehm. Estamos retornando com o nosso programa Hora da Família, seguindo com o nosso tema de hoje. Mulher da montanha, mulher da planície, este é o meu filho amado. Ouvi-o. Marcos 9, versículo 7. Dia da Mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções e num só dia transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpa para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhes pertencem. Que se enfeita todo e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que, como uma fada, transforma em luz o sorriso, as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precisa chorar. Feliz do homem que, por um dia, soube entender a alma da mulher. Ouvintes amados, ouvintes amadas, como anunciamos, comemoraríamos outras datas muito importantes neste dia. É chegado o momento de prestarmos nossa homenagem ao nosso querido e inesquecível Dom Antônio Felipe da Cunha, nosso primeiro bispo diocesano. Estão completando 31 anos de sua partida para a casa do Pai, onde certamente encontrou todo o conforto eterno, fruto de sua vida bem vivida com humildade, zelo e amor. Ele permaneceu por 9 anos à frente de nossa diocese. Ele ordenou 9 sacerdotes. Deles vamos citar o primeiro, o padre Alípio José de Souza, hoje vigário paroquial em Cantagalo, Peçanha. O último, nós estamos falando do nosso querido pároco, Padre Hermes Firmiano Pedro, nosso atual pároco, né? Seu período entre nós durou de 1º de maio de 1986 até 8 de fevereiro de 95, poucos dias antes do seu falecimento por doença. Seu lema, Festinas com Maria, Lucas 1. Seu trabalho árduo e fervoroso rendeu muitos frutos. Estamos falando da nossa Diocese de São Miguel, que compreende 27 paróquias com 34 padres, um diácono permanente e 5 seminaristas. Essa diocese passou depois por um período sendo conduzida por Dom Emanuel Messias de Oliveira, depois por Dom Jeremias Antônio de Jesus. E há um bom tempo já se encontra, né, sendo guiada, conduzida, pastoreada pelo nosso querido bispo Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Louvado seja Deus, e que assim seja por muitos e muitos anos.
Muito temos a agradecer também ao Dom Otacílio, pelo seu dinamismo, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu amor dedicado à nossa diocese. Seu empenho com a evangelização de todos merece todo o nosso destaque. Deus o conserve com todo esse vigor missionário. E aproveitando também a oportunidade, deixamos mais uma vez o nosso convite a todos vocês para participarem conosco da nossa grande festa, celebrada em 1º de maio, comemorando os 40 anos da nossa Diocese de São Miguel. É a nossa boda de Esmeralda. Preparemos para este dia corações alegres e pulsantes para celebrar esta data tão especial. Viva nossa Diocese! E por hoje, já percebemos que o nosso tempo chegou ao fim, né, Marina? Eu também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com você, né, Kênia, participando desse programa, e agradecer à rádio também, mais uma vez o convite, e desejar a todos, em especial às mulheres, um feliz Dia da Mulher. Vamos encerrar o nosso programa, deixando para vocês, mulheres, companheiras queridas, um abraço todo especial. Para você, ouvinte amado de todos os lugares, a nossa eterna gratidão pelo carinho, por estar aí, nos ouvindo com toda atenção. Agradecemos a toda a rádio, a técnica da rádio, pelo convite, pela atenção. Agradeço a você, Marina, muito, como sempre, pela parceria de sempre, né, por estar sempre aqui comigo e sempre com palavras maravilhosas. Já é até redundante da minha parte falar isso, mas é a mais pura verdade. Eu despeço desejando a todos um até breve, fiquem com Deus, um feliz março para todos. Encerrando, deixo aqui uma mensagem, uma frase da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Nenhum homem se aproxima, nem de longe, do amor e da compaixão do que uma mulher é capaz. Isso são palavras de quem tem autoridade para isso, né? Grande Madre Teresa de Calcutá, exemplo de mulher para todos nós. Paz e bem, meu povo. Até daqui uns dias, se Deus quiser.